estiveram no sistema criminal. E o sistema criminal não tem essa capacidade de recuperação. Então, hoje, nós precisamos também saber quem é que deve estar dentro desse sistema, sob pena de acontecer isso. Nós termos um sistema hipertrofiado que acaba produzindo uma marginalidade maior e levando os níveis de paciência da sociedade com isso a esses extremos que faz com que assistamos esse tipo de espetáculo de horror que nós vemos todo dia nos jornais. O que, pegando uma carona nessa conversa, o que efetivamente não justifica, obviamente. A pessoa que pratica a justiça com as próprias mãos, ela está praticando um desserviço ao Estado, à própria população, cometendo um delito. Ela está cometendo um delito. Porque, veja, nós não podemos julgar uma pessoa sumariamente olhando, como essa moça que você citou, que foi confundida, não é, Ulisses? Com um retrato falado que tinha sido colocado na internet há 1 ano e meio atrás, retirado e tinha retornado, e uma pessoa resolveu olhar para aquela mulher e falar, olha, ela é aquela pessoa do retrato falado, sem efetivamente levar à exaustão uma investigação, uma apreciação se efetivamente ela praticou, aquela mulher levava a criança, matava a criança para fazer magia negra. E ainda que fosse, não era para ser morta não, lá. exatamente, vou chegar lá. E daí pegam essa mulher, espancam essa mulher, quer dizer, é barbárie. Né? Coisas que a gente consegue ver em civilizações antigas, coisas que a gente percebe em países com a cultura extremamente arcaica, com a religião aguçada demais, quando a gente acaba percebendo que a sociedade tem uma necessidade de falar, não, eu julgo e eu executo. Isso é um temor total. Mesmo porque nós podemos estar andando na rua e nós somos julgados e executados. Então, o que acontece? Eu estou de marrom, alguém não gosta de marrom, marrom lembra alguma coisa. Não deixar passar despercebido que essas práticas são delitos. Efetivamente, a pessoa que pratica, faz isso, a justiça com as próprias mãos, e que espanca alguém, ou efetivamente mata alguém, amarra um menino no poste, expõe o menino, por mais bandido que o menino seja. Isso não é papel do cidadão. Isso é papel do Estado e de quem é preparado para fazer isso, para não incorrer na questão do julgamento errôneo e do erro judiciário, que não é nem judiciário, mas o erro de avaliação dele. Eu tenho muito medo disso, não compactuo, acho que a sociedade deve efetivamente acessar, mesmo que entenda deficiente, os meios que ela tem para poder combater, como a polícia, como o Ministério Público, como a Justiça. Agora, reter, segurar e chamar a polícia é uma coisa. Amarrar um poste, judiar, bater... Amarrar com a intenção não de retê-lo, amarra com a intenção de humilhar a pessoa. De humilhar. Não é eu não tô aqui fazendo discurso de proteção a um delinquente voraz. Não. Eu estou fazendo um discurso de que o ser humano, a pessoa, tem que ter efetivamente as suas garantias para não ser esse cidadão não ser morto como essa mulher foi. Essa mulher foi morta agora porque confundiram com um retrato falado e mataram a mulher em menos de... E se percebe facilmente no áudio gravado por celular de um cidadão que estava vendo a cena, e que alguém gritava assim, é ela. O outro falava, não, mas aparece, não, é ela, eu tenho certeza. Meu Deus do céu. Então isso é uma barbárie, se aproxima da barbárie e volto a ilustrar para o seu inteligente público, Adriana. Isto é crime. Fazer isto é estar se igualando ao bandido e praticando um delito igualzinho ao do bandido. E como você bem disse, Otávio, é importante a gente pensar que hoje é essa mulher, que para muitos de nós totalmente desconhecida até o episódio, amanhã pode ser qualquer um de nós, se nós apoiarmos esse tipo de atitude. Então, é algo para a gente realmente refletir. Ninguém aqui vai defender os bandidos, as pessoas que cometeram crimes. Naturalmente, estamos aqui com 2 homens que representam a lei, mais do que eles, para dizer que as pessoas têm que cumprir e têm que passar pelas coisas, responder pelo que fizeram, mas tem que passar pela forma correta,
não é? Porque senão todos nós ficamos em risco, a população inteira. Então, veja bem, só para completar rapidamente, é a própria população que cria essa lei, através dos seus representantes no Legislativo. E ela diz assim, então, quando você praticar esse delito, você vai ter esta e esta pena. Ocorre que ela larga tudo isso, esquece tudo isso da lei que ela própria fez, a sociedade fez, e parte por uma justiça com as próprias mãos. Para mim, não é inconcebível. Aliás, o nosso discurso é de respeito ao Estado de Direito, que é fundamental para a sobrevivência de uma sociedade democrática. Sem direito não há democracia. E um discurso de reconciliação da sociedade com ela própria, não é? E isso passa pela percepção das pessoas de que a justiça com as próprias mãos é a negação da sua própria existência. Exatamente. Então, também preciso tomar muito cuidado com determinadas atitudes que incitam esse estado terrível de coisas como sendo uma alternativa à falsa percepção de que o sistema criminal não funciona. O que não funciona é o sistema de recuperação daqueles que estão no mundo do crime, de ressocialização. Agora, para isso, não basta só a ação da justiça isoladamente, a ação dos governos isoladamente, a ação do poder legislativo isoladamente. É preciso uma confluência de esforços onde a sociedade tem um papel fundamental, porque quando a sociedade se vira as costas para alguém que acabou de sair do sistema prisional e não lhe oferece uma oportunidade de emprego, está colocando esse indivíduo no mercado do crime novamente. Quando a sociedade não trabalha no sentido de investir recursos numa formação de educação, numa reestruturação ou numa melhor estruturação familiar, está fabricando delinquentes. Quando ela procura não exigir dos seus governantes que o Estado atue naqueles rincões mais pobres ou naqueles bolsões de miséria e pobreza, ela está facilitando a ação do crime organizado na cooptação de jovens para atuar no mundo do crime. E isso, como o doutor Otávio colocou no começo da nossa conversa, opera numa progressão. A pessoa começa num pequeno furto e termina em grandes crimes. Sequestro, latrocínio, assalto a banco, tráfico de entorpecentes. Então, é chegado o momento das pessoas refletirem e dizer, bom, onde é que nós chegamos com a nossa atitude intolerante? Será que isso vale a pena? Será que é isso que vai resolver? Ou é melhor nós recuperarmos aqueles jovens que estão hoje na Fundação Casa, os delinquentes que estão recolhidos no sistema prisional, que, aliás, formam uma massa de jovens também, porque a idade média dos encarcerados no Brasil vai de 18 a 35 anos de idade, em quase 90%. E que sai caríssima para nós, da sociedade. Nosso imposto tem que sustentá-los, não é? Exatamente. Por isso que é um custo muito grande achar que a prisão é um depósito de pessoas e que elas devem ficar lá no tempo de cumprimento da pena padecendo da pior forma possível. Porque o que está fazendo é alimentando essa violência, porque a pessoa, quando sai, ela volta para o crime, volta de uma forma muito mais violenta do que quando ela entrou. Então, aproveitando o seu gancho, eu gostaria de saber da opinião. Também muito discutido a ideia de diminuir a idade penal, né, para os crimes. A opinião de vocês? Olha, eu não conversei com o doutor Ulisses sobre isso. Ainda bem que eles não conversaram, vamos ter opiniões originais. A minha opinião pessoal, absolutamente pessoal, eu digo isso, e explico por uma questão de formação acadêmica e de entender,
eu não vejo com bons olhos essa diminuição. Eu não sei se isso vai resolver. Nós vamos aumentar uma gama de pessoas que vão alimentar essa população carcerária. É óbvio, mas se você diminuir a maioridade penal, você vai ter efetivamente que jogar fora todo um estatuto que foi elaborado, levando em conta que o jovem vai até... ele é adolescente até a sua maioridade. É óbvio que nós temos meninos de 15 anos praticando delitos seríssimos. Isso é inquestionável e inegável. Mas esse rapaz também vai sofrer o que chamam de medida socioeducativa e que pode ser também segregado por isso. Então, baixar a maioridade penal e para que efeito? Efeito de botá-lo na cadeia? Em que cadeia? Nessa que nós temos? Ou tá bom, mas nós temos que segregar. Ele já pode ser segregado. Pela medida socioeducativa que ele recebe, ele já pode ser segregado. Gostaria de ouvir o doutor Luiz. É bastante polêmico. Nós precisamos refletir muito, doutor Otávio, Adriana Magalhães, sobre qual seria esse modelo, não é? Porque, se por um lado, nós temos aí uma realidade também bastante revoltante, com meninos de 11, 12 anos portando arma calibre .40, matando, assaltando, traficando drogas, vivendo desde cedo no mundo do crime, nós também precisamos entender ou buscar a razão que explique o porquê que esse menino está nesse ambiente tão nocivo. Porque ele foi abandonado pelo Estado ou nunca foi cuidado pelo Estado. Então, isso merece uma reflexão da sociedade sobre qual é o papel do Estado na formação desses jovens. Por outro lado, nós temos hoje a necessidade de dar uma resposta rápida, porque a sociedade está impaciente. A sociedade não tolera mais essa juventude que, em vez de estar na escola, está se drogando e está aí armada, cometendo todo tipo de crimes hediondos, notadamente o latrocínio, que, a meu ver, é um crime gravíssimo. É o mais grave. Mais grave, porque, às vezes, por um celular, por um motivo de somenos, por uma reação assustada da vítima, acaba ocorrendo um crime gravíssimo, onde um menor dá um tiro na cabeça de um pai de família, de uma mãe de família, de um jovem também como ele, destrói toda uma família e, obviamente, abala a sociedade, porque ao destruir uma família, destrói, em parte, também a sociedade. Porém, nós precisamos pensar que a redução tão só da maioridade penal é uma resposta populista, demagógica. Apenas reduzir a maioridade, apenas reduzir a maioridade penal não vai resolver nada. Nós vamos apenas mudar a situação de lugar. É preciso pensar em como nós vamos, primeiro, evitar esse jovem no mundo do crime e, segundo, se ele estiver lá, como nós vamos recuperá-lo. E a medida socioeducativa, ela é uma medida bastante interessante, mas ela precisa ser implementada. Porque, no mais, nós só vamos aumentar os índices de encarceramento, que, voltamos a dizer, são muito elevados. Isso é uma prova de que a polícia tem prendido mais, que a justiça tem condenado mais, ou seja, cada um está fazendo o seu papel. Agora, é preciso ver como é que nós vamos agir no conjunto, para tentar fazer com que isso tudo valha a pena. Tem uma coisa interessante nisso tudo, que é o seguinte: se você pegar uma criança que cometa um delito grave na Inglaterra, essa criança não tem uma idade penal fixada, se ela vai ser julgada pela justiça comum e ser tratada como um criminoso ou não. Tem casos na Inglaterra que julgaram um menino de 12 anos que cometeu delito. E ele, então, o ideal, o utópico dessa questão era você poder avaliar o poder de compreensão dessa pessoa, se ela entende o que está fazendo, o caráter ilícito da sua ação, para poder efetivamente dar o tratamento adequado. Mas é muito complicado num país como o nosso, onde
o Ulisses é bem menos, mas eu já estou na área jurídica e na questão penal há quase 35 anos e, efetivamente, escuto desde o primeiro ano de que, enquanto nós não tratarmos da educação, enquanto nós não tratarmos da saúde, enquanto nós não tratarmos das questões básicas, do saneamento básico, nós não vamos ter uma sociedade fora do delito. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Você lembra do Pelé quando fez o 1000º gol? Vocês Lembro, lembram? olhem Porque por as nossas criancinhas. muita gente criticou o Pelé na ocasião, disse que era demagogia, tudo. Isso, que ano que foi? Nem me lembro mais, 70, antes de 70, 70, qualquer coisa Foi um assim, pouco né? depois, Pouco mas- de 70, mas é nos anos dessa 70, época, nos anos 70. Parecia demagogia, tudo mais. E a gente vê o quanto foi sábio, né, o momento, que é isso mesmo, né? Você não pode exigir É. dos seus adultos sem ter dado base na época em que eles eram jovens e eram adolescentes. Exatamente. Como é que você vai exigir de uma pessoa isso? É óbvio que nós temos que o ser humano tem que ter parâmetros para viver em sociedade. Ninguém está aqui defendendo essa liberação total. O que nós temos é que tomar cuidado, segregar aqueles que cometem delitos que merecem a segregação e começarmos urgentemente de tratar no nascedouro o problema. De começar a educar, tirar da rua, criar sistemas que ocupem essas crianças. E você acaba vendo no Brasil que os maiores movimentos nesse sentido são de pessoas que vêm da indústria, do comércio, são ações pessoais, feitas por Iniciativa privada. ou iniciativa própria, não privada, própria. Porque às vezes pode até partir de uma questão pública, mas é a iniciativa própria daquele lugar isoladamente. Sei. Porque o Estado, infelizmente, não dá conta disso. Eu acho que, já dizia um governante que governar é eleger prioridades, né? Então eu acho que os nossos governantes estão deixando de eleger as prioridades, pelo menos nessa questão da área da criminalidade. Eu acho que preferem fazer outras coisas que efetivamente cuidar da criminalidade, da saúde, da educação, da fome, né? De uma série de coisas. E alguma coisa precisa ser feita para resolver uma percepção que a sociedade tem de que o menor, ao cometer um delito, ele não recebe nenhum tipo de resposta por parte do Estado. É muito comum a gente ouvir isso. Ah, o menino cometeu um latrocínio e vai ficar só 3 anos internado e depois vai sair, e isso é muito pouco, isso não compensa o mal que ele cometeu. Agora, é preciso verificar que, na situação dele, nós não podemos exigir ao mesmo grau de maturidade que se exige de um adulto. Se isso está acontecendo, é porque há uma deformidade no tecido social que precisa ser analisado e combatido. Agora, o Brasil é um país tradicionalmente problemático em matéria de distribuição de riqueza, em matéria de justiça social. Há um problema muito sério com relação à equação crescimento versus distribuição. Ou seja, há uma concentração de renda na mão de muito pouca gente e uma distribuição deficiente de renda com relação a um grande contingente de pessoas. E, logicamente, muito embora isso seja algo muito questionável, e eu concordo que esse meu raciocínio está sujeito a uma série de controvérsias, mas ele tem um fundamento na medida em que, quando nós examinamos o perfil da nossa população encarcerada ou internada em medidas socioeducativas, nós vemos uma grande parcela da população que tem um nível social, um nível de renda bastante reduzido. Isso é uma demonstração inequívoca de que alguma coisa existe de errado no problema da distribuição de riqueza. Por outro lado, o país cresceu muito. E oportunidade, né? Sim, mas o que acontece? O país cresceu rapidamente e os jovens têm acesso a um nível de informação hoje muito privilegiado. E, logicamente, esse nível de acesso faz com que ele seja alvo de ações de consumo muito exacerbadas, muito fortes, onde ele é chamado a opinar, a refletir sobre quem é melhor,
o jovem que tem um tênis sofisticado ou aquele outro que não dispõe desse recurso? Quem é mais aplaudido naquela comunidade? O jovem que tem um celular mais sofisticado. E aí, quando ele vê que ele não tem condição de atingir esse grau de aquisição, ele parte para soluções extremadas. Então, nós precisamos também refletir sobre isso. Um monte de celular bacana na rua, lógico, né? porque ele não vai ter. Por que ele não vai ter também, né? Ele sabe que isso existe. Agora, isso faz também pensar na responsabilidade das pessoas da comunicação, né? A comunicação social, como que é importante, como se passa esses produtos para a sociedade. O produto não pode, como você está falando, Ulisses, fazer a coisificação. A pessoa torna-se o valor dela agregado ao objeto que ela possui. Então, as próprias pessoas envolvidas na comunicação, elas têm que ter um embasamento filosófico muito importante, voltado para a ética, filosofia mesmo, de valores, de falar, olha, o fato de você ter esse celular é muito bacana, mas isso não torna você melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Mas como a nossa sociedade é de consumo, é esse que é o grande impasse, né? A gente tentar mudar um pouco a mentalidade disso. Então você concorda que não é que e os seus telespectadores também hão de concordar que efetivamente não é um motivo só. Não. É um somatório de coisas que efetivamente leva a essa conclusão. Só para arrematar uma questão da maioridade penal, e aí nós terminamos o tema, é que efetivamente ninguém escolheu 18 anos aleatoriamente. Isso é um exame absolutamente Estudo, médico. Né? Estudo clínico, que o cérebro da criança, do ser humano, só está desenvolvido totalmente na sua plenitude quando efetivamente ele atinge a idade por volta de 18 anos. Porque ele não tem uma formação de compreensão, de cognição totalmente desenvolvida até atingir essa idade de 18 anos. Então, baixar para 16 e aquela pessoa que cometeu um delito sem ter a ideia formada e todo o seu mecanismo psicológico funcionando para segurá-lo daquela ação delituosa, e se ele não estiver totalmente formado, como eu faço para incriminá-lo? É complicado. É muito complicado. Bom, nosso tempo mas tem jeito. Se esgotou. Não, mas e tem eu jeito. Quero saber uma coisa, Otávio, Oi. doutor Otávio, doutor Ulisses, Otávio, meus amigos. Foi muito bom realmente estar com vocês aqui. Uma conversa que ajudou, com certeza, a fazer, pelo menos, as pessoas refletirem e a pensarem, que as soluções não são fáceis. Mas... Adriana, veja, eu agradeço demais o convite e queria dizer o seguinte, é muito bom para quem está do outro lado da Câmara também. Essa sua ação é uma ação extremamente importante, que todas as pessoas preocupadas com a questão social, com a criminalidade, com o desenvolvimento do país, tomem esse tipo de ação de levar as pessoas, como você mesmo falou, através dessa comunicação instantânea e rápida, que é a televisão, levar a eles alguns conhecimentos básicos para que se conscientizem, que entendam um pouco essa questão. Então, o importante de tudo isso é você que proporciona a essas pessoas que estão nos assistindo. Ulisses. Eu faço minhas as palavras do Otávio, complementando que ações como essa que você desenvolve de esclarecimento da população, de compreensão da sociedade sobre o que se passa numa área tão problemática como é a área de justiça criminal no Brasil, contribui bastante para uma reflexão e para um debate no ambiente social sobre que tipo de solução nós vamos propor para a questão da criminalidade. E uma solução refletida, uma solução trabalhada, que é muito mais importante e muito mais urgente para o país do que o discurso demagógico de incitação da violência ou da incitação à conclusão de que tudo que tinha que ser feito já foi. Se não resolveu, então vamos partir para soluções extremadas como essas que nós
referimos aqui, debatemos, ou então uma mais séria ainda, que é uma tendência da sociedade a abraçar algo terrível para o Estado democrático de direito, que é a chamada pena de morte, que é algo que choca qualquer sistema com mínimo de conscientização jurídico-democrática. Então, muito obrigada por tudo. Boa noite a todos. Até o próximo programa, Adriana Magalhães.